Alô galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a explicação de pilhas, tá? Então, olha só, vou pedir para vocês, se precisar de algum vídeo lá de trás anterior, vai lá no canal do YouTube, lá, digita lá Prof. Sérgio Murilo, com acento, você tem os vídeos anteriores lá, tá bom? E aproveita e se inscreve no canal. Bom, eu vou pedir para vocês anotarem esse resumo de pilhas aí no caderno, olha só. Olha lá, anodo. Toda pilha é formada por anodo e cátodo, quer dizer, é formada por dois metais. Então, um metal é o anodo, o metal é o cátodo. Eu tenho que saber quem é o anodo e quem é o cátodo. Tá aqui, ó, importante, ó, o anodo é o de menor potencial de redução. É de onde saem os elétrons, onde acontece a oxidação. A placa vai diminuir, eu vou explicar isso mais lá na frente, e a solução fica concentrada. O E com zero em cima significa potencial, tá? Então, lá, às vezes ele dá o potencial de um elemento ferro, por exemplo, ele vai lá dar o potencial do ferro, mais 0,44 volts, é menos 0,44 volts, é dado em volts, tá? Já que a pilha vai produzir eletricidade. A pilha é uma reação química produzindo eletricidade. E o importante, então anota anodo lá no caderno que eu vou falar dele o tempo todo. Tudo é baseado nele. Aí esse PC aqui pra gente também. Olha lá, uma pilha é formada por dois metais imersos em uma solução do próprio metal. Quer dizer, é formado por dois eletrodos padrão. Quer dizer, o que é o eletrodo padrão? É um metal imerso na solução do próprio metal. Então você coloca dois metais imersos lá, liga eles através de um fio e você vai produzir eletricidade. Vou dar um pause para virar aqui a folha. Aproveita a nota no caderno, eu vou precisar explicar isso para a gente. Oxidação e redução. Eu vou precisar disso o tempo todo, tá bom? E inclusive é bom você anotar essa palavrinha caro também, ó. Olha lá. Anodo, oxidação, cátodo, redução. Então, ó, anota lá para a gente, ó. No anodo sempre vai acontecer oxidação e no cátodo vai acontecer redução. Sempre que você esquecer, lembra da palavra caro, junta vogal com vogal, consoante com consoante. Oxidação, aumento NOx. Perda de elétrons é chamado de agente redutor. Olha lá. O contrário é a redução. Lá. Quando diminui o NOx, ganha elétrons e o agente oxidante. Então, eu tenho que saber o que é oxidação e redução. Obrigatório. Oxidação, o NOx aumenta. Redução, diminui. Anota isso, eu vou mostrar aqui no exemplo lá. Se você quiser, ó, dá um pause aí no vídeo. Depois anota e eu vou explicar aqui. Como é que eu sei quando ele me der um metal, como é que eu sei que esse metal está sofrendo oxidação ou redução? É só você olhar daqui para cá, ó, de 2 mais para 0. Aumentou ou diminuiu? Diminuiu, não é isso? Redução. Então, está acontecendo uma redução nele. Aqui, ó, de mais 3 para 0. Também diminuiu. Está acontecendo uma redução. Ó. É assim que eu vou guardar. Eu vou olhar lá o metal e já sei se é oxidação ou redução. Ó. De mais 5 para mais 10. Aumentou. Não aumentou? Houve uma oxidação. Então eu tenho que saber se é oxidação ou redução. Ele vai me dar o metal lá, eu vou saber se é oxidação ou redução. De menos 1 para mais 2, olha lá, aumentou oxidação. Então aqui está acontecendo uma oxidação. É simples assim, direto. Tá bom? Anota lá, vou dar um pause para virar aqui para começar a explicação das pilhas. Tá aí, ó. Uma pilha direto, olha lá. Olha lá, como a gente falou para você, ó, toda vez que o cara desenha uma pilha, o anodo vem do lado esquerdo, lembrando, o anodo é a parte negativa, cátodo é a parte positiva lá. Os elétrons sempre vão sair do anodo para o cátodo. Se você reparar, essa pilha não está funcionando ainda, ela está desligada, mas eu tenho que explicar ela, tenho que entender ela primeiro, desligar, depois nós vamos ligar a pilha. Olha lá, ó, metal imerso na solução. Quer dizer, ele vai dar para você dois metais aqui, ó, zinco e cobre. E agora, quem é o anodo e quem é o cátodo? A primeira coisa que eu tenho que saber de uma pilha é quem é o anodo e quem é o cátodo. As perguntas estão aqui embaixo. Ó. Vou botar as perguntas para você dar uma paradinha, anotar as perguntas aí. Ó. Elas que eu tenho que responder. 80, 90% das questões de pilha são essas 5 perguntinhas aí. Tá bom? Olha lá, a primeira delas, ó, qual metal é o anodo, qual metal é o cátodo? Se eu errar isso, eu erro todo o restante da pilha. Então, cuidado, dá um pause, anota essas 5 perguntas, deixa espaço aqui para responder e eu vou explicar como é que você resolve isso. Aí vou passar uma segunda pilha para você responder as mesmas coisas. Então, olha lá, ó, ponto de partida. Tá aí, tá dada a pilha. Olha lá, ó. Então, reparou, ele te deu dois metais aqui, ó, zinco e o potencial do zinco, cobre e o potencial do cobre. Então, como é que eu faço para descobrir quem é o anodo e quem é o cátodo? Está escrito lá, o anodo, a gente botou no resumo lá, o anodo é o de menor potencial. Repara, entre eles dois, quem é o de menor potencial? O de cima. Então, esse camarada aqui é o anodo, olha lá, e esse é o cátodo.
Tá ok? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir quem é anodo e quem é cátodo. Segundo, eu vou pegar a reação do anodo e vou inverter, a chamada semi-reação, ó, semi-reação do anodo, semi-reação do cátodo. Eu tenho que pegar do anodo e rodar ela, inverter. Essa parte que vai para lá e essa parte que vem para cá. Essa é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Mas aqui, ó, primeira pergunta. Que metal é o anodo, que metal é o cátodo? Eu tenho que responder isso, ó. Olha lá, o anodo seria o Zn e o cátodo o Cu. É direto, olha lá. Se eu errar isso, eu erro todo o restante da pilha. Então, olha lá, eu já sei que no anodo vai ficar o zinco, ó, aqui vai ficar o metal zinco, aqui vai ficar o metal cobre. Pronto. Agora vamos às outras perguntas. Então a primeira é essa, ó, descobrir quem é anodo e quem é cátodo. O de menor potencial é o anodo. Lembrando, o cara às vezes vai sacanear você, ele vai dar assim, ó, menos 0,3 e menos 0,4, lá, tudo negativo, né? Ou, olha lá, tá bom, 0,3, 0,4. Quem é menor? Quem está mais longe do zero, ó. Esse aqui seria o menor, esse seria o maior, ó. Tá vendo? Então cuidado que ele faz isso também. Então, primeira coisa, já sei como é que eu descubro quem é o anodo e quem é o cátodo. O de menor potencial é o anodo. Então, o de cima ficou o anodo, lá, zinco, cobre, cátodo. Segunda pergunta para a gente lá, letra B. Aí. De qual metal saem os elétrons? Os elétrons sempre saem do anodo, mas ele perguntou o metal. Eu não posso escrever aqui anodo, eu tenho que botar o metal. O metal é o zinco. Olha lá. Os elétrons saem do zinco. E agora a parte que mais interessa para a gente. Aqui. Quais as semi-reações do anodo e do cátodo? Olha lá, semi-reação. Semi-reações são essas aqui, ó. Olha lá, não precisa botar os potenciais, ó. A semi-reação é isso aqui, tá bom? Semi-reação do anodo, vou até botar aqui do lado, ó, anodo e cátodo. Só que o que a gente falou para você, o anodo você vai ter que inverter sempre. Já já nós vamos ver o porquê. Descobriu que o anodo, vai lá e inverte a semi-reação. Inverte como? Ó, roda ela lá. Eu rodando, ó, Zn, 0, dando Zn2+, mais 2 elétrons. E a semi-reação do cátodo? A do cátodo você deixa como está, não mexe nela, você só vai inverter do anodo. Olha lá, então vai ficar Cu2+, mais 2 elétrons, dando Cu0. Tá aqui, ó. Então essa é chamada semi-reação do anodo e semi-reação do cátodo. A do anodo eu sempre vou inverter. Agora, por que eu vou inverter? Se você lembrar da palavrinha caro, lá no anodo acontece oxidação. Oxidação, o NOx tem que aumentar. Então eu inverti para poder aumentar, ó, de 0 para 2+. Se você voltar antes de 2+ para 0, era redução, ó lá. E no anodo tem que acontecer oxidação. Então eu inverto para poder no anodo acontecer oxidação. Olha o cátodo, ó, de +2 para 0, redução. Quer dizer, vou botar aqui embaixo, aqui aconteceu a oxidação e aqui aconteceu a redução. Lá sempre tem que ser assim. Então inverte a do anodo para que lá aconteça a oxidação. Então, ó, invertir. Descobrir que é o anodo, vai lá e inverte. Inverteu, você já sabe de onde saem os elétrons, já sabe a semi-reação do anodo e sabe a semi-reação do cátodo. Olha as outras duas perguntas. Aí vamos agora. Qual a equação global da pilha? O que é equação global? É somar as semi-reações. Somar é só você cortar os elétrons. Ó, 2 elétrons com 2 elétrons. O que sobra você desce. É chamada equação global. Olha lá, eu posso botar anodo e cátodo primeiro. Eu sempre boto anodo primeiro. Olha lá. O que sobrou? Zn0 mais Cu2+. Olha lá, dando, do outro lado, Zn2+, mais Cu0. Aí, essa é chamada equação global. É só você cancelar os elétrons. Ah, Murilo, se aqui tiver 3 elétrons, aqui 2 elétrons. Eu vou mostrar na próxima já. Como é que a gente faz isso, tá bom? Então lá, equação global da pilha. É só você somar esses dois caras. Soma como? Corta os elétrons, o que sobra você desce. Só isso. E a DDP da pilha? Olha lá, de 30% a 40% das questões de pilha calcula a DDP. Calcular a DDP da pilha, aí volta lá, vou voltar ali em cima de novo. Olha só, como é que eu calculo a DDP da pilha? Simples. Você descobriu que é um anodo. A gente não falou para você inverter a reação? Quando você inverte a reação, você inverte o sinal aqui, ó. Também. Fez isso, só você somar esses dois valores que você acha a DDP da pilha. ΔE ou DDP, diferença de potencial. Então, olha lá, para achar pode ter sido 30% a 40% das questões de pilha, calcule a DDP. Ah, é só você descobrir que é um anodo, inverte a reação, inverte o sinal. Somou, vai achar a DDP.
Vou botar aqui embaixo os valores para você lá, só para você enxergar como é que calcular. DDP, o ΔE, olha lá, diferença de potencial, só você somar, depois que inverteu, lembrando, 0,76 mais 0,34. Olha lá, resposta, ΔE vai dar 10 mais 1,10 volts. Para a pilha funcionar, para ser pilha, o ΔE tem que ser positivo. O ADDP, é outro palavrão, diferença de potencial. É que DDP é mais antigo, ΔE é mais novo, mas caem as duas formas nos exercícios. Então, para uma pilha ser espontânea, ou melhor, para uma pilha funcionar, a DDP tem que ser positiva. Anota tudo isso, eu vou passar agora uma segunda pilha para você responder as mesmas coisas. Vou dar um pause aqui. Vou dar um pause não, vou fazer um outro vídeo para poder ficar melhor, não ficar tão grande esse vídeo, tá bom? Então, ó, anota isso, vamos para a segunda pilha para você fazer.